Olá, Shalom. Você se considera um homem de fé, um jovem, uma mulher de fé? Qual o tamanho da sua fé? Qual a importância da sua fé em Deus e qual o poder que ela tem para mudar as circunstâncias da tua vida no dia a dia? Se você abandonasse hoje a tua fé, o que seria diferente na tua vida? Qual a influência que a tua fé tem na realidade da tua vida, da tua família, dos teus negócios, do ministério que Deus confiou a você e dos desafios, das batalhas que tens enfrentado a cada dia? Nesta mensagem, Fé no Lar, eu quero falar sobre a fé bíblica aplicada na primeira escola que Deus quer que nos movamos em fé, que é a nossa própria casa, o nosso próprio lar, a nossa própria família, é o dia a dia da nossa vida. Me acompanhe e você vai ser tocado pelo Espírito Santo de Deus e vai ser abençoado por Deus. A fé bíblica aplicada à nossa vida nos dias de hoje é a virtude que Deus nos dá para nos movermos não na perspectiva humana, mas na perspectiva de Deus e no tempo de Deus, na forma de Deus e no poder de Deus, para ver transformados os nossos caminhos, os desafios que temos pela frente, resolver problemas que aos olhos humanos são insolúveis. E é isso que eu quero falar sobre fé no lar. E quero usar um texto em Marcos 5, versículo 21 em diante, que fala especificamente de um homem que passa um momento de crise, um momento de desespero na sua vida. E esse homem é Jairo. Esse texto em Marcos 5, 21 diz: tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo. Venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Ao observarmos esta passagem, na sequência, diz que uma grande multidão seguia Jesus. Diz assim: uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou e ela sentiu no seu corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo,
apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: "Por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme." E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: "Talita cumi", quer dizer: "Menina, eu digo a você, levante-se." Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Mas Jesus ordenou-lhes. Aliás, então todos ficaram muito admirados. E para finalizar o 43 diz: "Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina." Por que Jesus não queria que ninguém o soubesse? Porque esse testemunho, aquilo que havia acontecido, esse milagre, essa ressurreição de uma menina de 12 anos que já estava morta, era um testemunho para eles meditarem. Era algo para afirmar a fé deles e mostrar a glória de Deus. Através daquele ato, Jesus queria que esta família, deste sacerdote, certamente Jesus sabia que esse acontecido causaria muito alvoroço, mas Jesus queria primeiro trazer um socorro àquela família, e segundo, queria afirmar a fé daquele homem que durante anos e anos cria em Deus, servia a Deus, estava envolvido diretamente no templo, conhecia as leis da Torá, de todo o sacerdócio levítico, mas que agora Deus o chamava para caminhar numa outra plataforma de fé, para caminhar diante de um outro sacerdócio. E Jesus sabia talvez a repercussão que tudo isso daria. Então, primeiro é para essa família comer, beber e saciar a sede na glória de Deus, através da manifestação daquela ressurreição na sua filha. Então eu quero falar sobre a fé bíblica. Se nós estamos caminhando, firmando a nossa fé em Deus e nos alimentando das suas promessas, mas muito mais num relacionamento com Jesus que nos permita conhecer o seu caráter, a sua essência, a sua intimidade, que nos permita conhecer a sua glória, essa glória também se manifestará nas nossas vidas. E não manifestará em lugares públicos somente, mas muitas vezes na vida privada do lar, da família. Deus quer trazer resposta, socorro, intervenção. Esse é o sacerdócio que hoje nós estamos caminhando, o sacerdócio de Cristo. Cristo estava sempre andando nos mais diversos lugares, entrando nos lares, nas famílias, interagindo nas crises familiares, nos problemas que cada família estava sofrendo, caminhando em dificuldade, e ele trazendo cura para estas famílias. Na história bíblica, um homem de fé sempre foi alguém capaz de ver os céus e a terra se moverem a seu favor. Alguém que aprendeu que não há impossíveis para Deus. Mas nos dias atuais, será que há homens de fé? Será que há mulheres de fé vivendo hoje sobre a face da terra? Por que a glória de Deus não está sobre as famílias? Não está se movendo sobre casas, sobre lares, sobre homens e sobre mulheres que estão gemendo e carregando um pesado fardo de sofrimento, de dor, de angústia, de desespero, como Jairo. Por isso, eu gostaria de dizer que há uma fé que poderíamos chamar de a fé nossa de cada dia. Porque cada dia Deus nos chama para caminhar por fé, para viver por fé.
Em Romanos, capítulo 1, e versículo 16, Paulo dizia: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E no 17 ele diz: e é no Evangelho que se revela a justiça de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ou seja, não viverá pelo dinheiro que tem, nem pela saúde que tem, porque o dinheiro pode faltar, a saúde muitas vezes pode entrar em crise. O justo não viverá pela sua riqueza, não viverá pela sua inteligência, pela sua força. Quantas pessoas que passam a se afirmar naquilo que têm e não naquilo que são em Deus, na fé que tem nele. Mas Paulo está dizendo que a justiça de Deus se revela no Evangelho, porque é o Evangelho que traz-nos a fé, que alimenta a nossa fé e que revela o poder de Deus para que através da nossa fé nós recebamos respostas de Deus. E Paulo diz mais, ele diz: porque é no Evangelho que se revela a justiça de Deus de fé em fé, porque o justo viverá por fé, ou da fé, ou pela fé. Então, se o justo viverá da fé, nos alimentamos pela fé, nos fortalecemos pela fé, vivemos pela fé e enfrentamos a morte pela fé como Jairo enfrentou. Porque a fé sem obras ela é morta, disse Tiago. Mas Jairo aqui foi encorajado, foi fortalecido a crer mesmo no momento difícil. Mesmo nos momentos difíceis, Deus irá querer que você caminhe por fé. De fé em fé, ou seja, uma fé para cada dia. Uma medida de fé para cada dia da sua vida. Há dias que você será mais testado do que outros. E há dias que a sua fé será exigida, será testada, será provada, como a fé de Jairo. Jairo chega diante de Jesus no seu desespero. E o desespero de Jairo é tão grande que ele se joga ao chão. Então chegou, diz no versículo 22, então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus. Então, quando ele viu Jesus, quando ele identificou Jesus no meio de uma multidão, ele chegou diante de Jesus. Precisamos nesses dias chegarmos diante de Jesus. Estamos diante de muitas pessoas, algumas podem nos ajudar, outras não. Algumas podem nos ajudar em alguns momentos, em outros não. Mas todos não podem nos ajudar o tempo todo. E não podemos colocar nossa fé em homens, nas pessoas, nem em nós mesmos. Precisamos colocar a nossa fé no Senhor para todos os dias da nossa vida, no nosso lar, nas questões familiares, como sustentar a nossa casa, como lidar com as crises que enfrentamos no casamento, nas nossas próprias emoções. Muitas vezes há muitos homens e também muitas mulheres que são pessoas solitárias, mesmo casadas, mesmo tendo filhos, mesmo tendo netos, mesmo vivendo em meio à família, mas sentem que cada um está caminhando em direções diferentes e que se sente muitas vezes isolado em seus pensamentos, em seus questionamentos, na sua dor, nas suas crises. A família precisa viver novamente por fé. Precisa se ensinar fé nos lares. Precisamos ter fé para enfrentar as batalhas de cada dia. Jairo tinha uma delas. Talvez aquele dia ele não foi servir no templo. E se foi, ele largou a escala dele e pediu para alguém substituí-lo, porque ele tinha um desespero no coração, uma urgência tão grande. Ele precisava buscar ajuda. Certamente ele orou no templo, certamente ele rasgou seu coração diante de Deus. Mas parece que Jairo precisava que a sua fé fosse alinhada com a Bíblia e alinhada com o tempo de Deus. Naquele tempo Deus não estava respondendo mais no templo, mas Deus estava respondendo através do seu Filho Jesus. E ele não estava no templo clamando, ele estava nas ruas, ele estava nas praças, ele estava no Monte das Oliveiras, ele estava no deserto, ele estava na Galileia, na Judéia,
Jesus estava se movendo em todas as direções, em todos os lugares, entrando numa família pobre, numa família rica. Ele não estava escolhendo lugar para se mover. É como nos dias de hoje, Jesus está se movendo em todos os lugares. Por isso precisamos caminhar por fé. Precisamos clamar a Deus e o Espírito de Deus irá se mover sobre nossas vidas, sobre nossa casa, sobre o nosso lar, sobre as questões do dia a dia. O desespero de Jairo revela muito mais do que um homem desesperado, do que um pai desesperado, do que um chefe de família desesperado. Jairo não está enfrentando um desespero qualquer. Sua filhinha está morrendo. Ele chama ela de filhinha quando ele chega diante de Jesus, porque ali ele está derramando diante do Mestre, diante de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos céus e da terra. Ele está derramando o seu coração, a sua alma. E ele está dizendo: é tudo que eu tenho, minha filhinha. Tinha 12 anos de idade. Olha o desespero de Jairo. Há muitas coisas que fazem você sofrer nesses dias. E algumas questões que são bem pessoais, bem familiares. Jairo, naquele momento, não estava buscando a Deus para que ele movesse a sua glória sobre a nação, para que ele movesse financeiramente na sua vida, mas havia uma urgência que gerava um desespero no coração e na alma de Jairo. Era a sua família. Como estava o coração da sua esposa? Se ele tinha mais filhos, como esta família estava sofrendo? Mas o próprio Jairo estava sofrendo. Como lidar com isso? Como enfrentar no dia a dia o sofrimento que nós carregamos em nosso coração, em nossa alma, em nossa mente? Como aquietar o nosso coração? Como enfrentar e resolver os problemas? Então aprendemos muito com essa experiência dolorosa, sofrida que Jairo passou. Mas sabemos que Deus respondeu a ele. E é preciso sabermos que Deus também irá nos responder se usarmos a fé do nosso coração para buscarmos a Ele em todos os momentos da nossa vida. E se não buscarmos a Deus e não vivermos por fé no dia a dia, nossa fé não crescerá, não será provada, testada e chegará à medida necessária para que quando vier momentos de urgência, momentos de desespero, ou até mesmo para evitar esses momentos. Talvez Deus estava tentando dizer a Jairo: meu filho Jesus estava o tempo todo no templo, você nunca abriu o coração, você nunca se rendeu a Ele. Então há momentos de urgência. Muitas vezes nós temos medo ao ler um texto da Bíblia como esse, uma experiência dramática como essa na vida de Jairo, e temos medo de que Deus venha esperar nós passar por situações como essa. Mas muitas coisas Deus quer nos chamar a viver uma vida de fé para que seja evitado de passarmos por duras provações, mas de vivermos tempos em que a glória de Deus nos tornará mais forte, protegerá nossa casa, nosso lar, protegerá nossa saúde, a saúde da nossa esposa, filhos, dos nossos pais. Eu já não tenho mais pai e mãe, mas talvez você tenha eles e esteja sofrendo, temendo que nesse momento alguém da sua família possa ser atingido, alguém da sua família possa estar enfermo, passando por momentos de dificuldades. Não importa o que você esteja passando, Deus te chama para caminhar por fé, para crer que hoje o Espírito de Deus está revelando o poder de Jesus, como revelou a Jairo naqueles dias. Fico imaginando o clima daquela família, o medo, a tensão que aquela família estava vivendo naquele momento. Certamente Jairo sentia todo o peso sobre si, sobre os seus ombros. Ele tinha que fazer alguma coisa, ele tinha que liderar a sua casa, a sua família. Mas como liderar num tempo como aquele? Como liderar num momento como esse? Então Deus está chamando homens e mulheres de fé, para nesses dias não só dirigir a tua vida na direção e na vontade de Deus, mas dirigir a sua casa, a sua família, ensinar sobre fé, os teus filhos, aprender você mesmo sobre ter uma fé que cresça a cada dia, ensinar a sua esposa,
compartilhar ao seu marido palavras de fé, aquilo que Deus está falando contigo, aquilo que você está experimentando no dia a dia, para ser uma família que não viva guiado por circunstâncias, guiado por emoções, guiado pelos teus pensamentos, pela tua dor. Se levante e se coloque diante de Deus. O importante é que no desespero Jairo buscou a Jesus. E nós precisamos aprender, não escolher o momento para buscar a Deus. Buscar a Deus em todo o tempo. Mas nos momentos de dificuldade, não deixar os problemas, as dificuldades, o medo, a urgência, fazer nós naufragar na fé. Mas buscar a Jesus como Jairo fez. Ele precisou usar a sua fé, mesmo em desespero, para buscar o socorro de Deus. Isso nos ensina uma lição. Precisamos encontrar forças, ter determinação, coragem para buscar a face de Jesus nos tempos difíceis e nos dias ruins da nossa vida. Também nesses dias precisamos buscar a Deus. Parece que tudo diz que você não terá forças, mas você precisa ter coragem, determinação. Você precisa priorizar tempo para estar com Deus, para buscar a sua face, para derramar a sua alma, para aquietar o seu coração, para ouvir a voz de Deus, para deixar Ele trazer um texto bíblico, um versículo bíblico e trazer, através disso, o poder de Deus. Liberar esse poder na tua alma, para você se levantar em fé. É possível lidar com o desespero e com a preocupação do coração. Quando estamos vivendo muitas vezes sozinhos, nós precisamos decidir levar a Deus, buscar a Deus na nossa dor, no nosso desespero, na nossa dificuldade. Não podemos lidar na nossa força, sozinhos, com aquilo que está pesando sobre nós. Desespero é um estado de espírito, é uma sensação ruim, diz o dicionário, que faz com que alguém acredite estar no momento sem saída. Desespero é desesperança, quando falta esperança, quando você não vê, não tem esperança de que as coisas podem mudar, podem se acertar, podem encontrar uma direção. Há dois tipos de desespero: a ânsia, a urgência por ajuda ou por socorro humano, e o outro é o desespero pela busca de Deus. É o que o Jairo preferiu. Em Salmos 42, do 1 ao 6, diz: como a corça anseia pelas correntes das águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar e apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das cachoeiras. Todas as ondas e vagalhões se abateram sobre mim. É isso que diz o Salmo 42, do verso 1 ao 7. Um abismo chama o outro abismo. Se o abismo da nossa alma está buscando ajuda em Deus, ou está permitindo que o desespero e a preocupação nos levem a cometer uma loucura, uma besteira, ou tentar resolver as coisas com um outro problema, o abismo que estamos chamando é maior do que o que estamos vivendo. Mas se chamamos o abismo da glória de Deus, a imensidão da glória de Deus, se buscamos a face do Pai, o abismo de Deus vai preencher o nosso abismo, e vai satisfazer, e vai saciar, e vai manifestar o seu poder e a sua glória em nós. Até ali Jairo buscava o socorro de Deus,
no templo, através da lei, da Torá, dos rituais do sacerdócio levítico e do conselho dos rabinos judeus. Mas agora o próprio Deus estava em Jerusalém, através de Jesus, caminhava sobre a face da terra, buscando o coração dos homens. E certamente buscava o coração de Jairo. Buscou no templo muitas vezes, mas Jairo não abriu o seu coração. Agora Jairo sai desesperado, como diríamos aqui no sul, ascata de Jesus, buscando onde estava aquele homem que ele viu muitas vezes impor as mãos e curar alguém. Mas o coração de Jairo não se abriu. Mas agora no seu desespero Jairo está buscando Jesus. E Jairo pediu com insistência: minha filhinha está morrendo. Venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Uma coisa é ser salvo, a outra é viver. De que adianta viver sem estar salvo? Ou melhor, sem ser salvo não é possível se viver de fato. Muitas pessoas não estão vivendo, estão sobrevivendo. E se você é salvo, então você tem o poder de Deus para viver cada dia. Você viverá por fé, de fé em fé, porque o justo viverá por fé, ou da fé. E Jesus foi com ele. Não é lindo ver isso? Não é maravilhoso ver isso? Jesus não impôs nenhuma condição. Isso é a graça de Deus, isso é o favor de Deus. Jesus se colocou naquela cruz, sem você pagar um centavo para ele fazer isso. No seu lugar, no meu lugar, no nosso lugar. Isso é o favor de Deus, isso é a graça de Deus. Diz aqui, Jesus foi com ele, ponto. É isso somente. Jesus está acessível a você hoje. Ele está disponível a você hoje. Nós só não buscamos a Deus como deveríamos buscá-lo. Se você decidir buscar a face de Deus ou de Jesus, não importa a situação que você está, a presença dele virá contigo, como Jesus foi com Jairo. Também virá sobre a tua casa, sobre a realidade que você está vivendo. Jairo precisou deixar de olhar para a multidão, porque diz que naquele momento uma grande multidão acompanhava Jesus. Uma mulher veio no meio da multidão e tocou nas vestes de Jesus e foi curada. 12 anos ela sofria de uma hemorragia, mas havia uma multidão que apertava Jesus. Mas aquela mulher veio e tocou em Jesus de maneira diferente. E Jairo viu tudo aquilo. Jairo precisou deixar de olhar para a multidão. Quem sabe no meio daquela multidão haviam muitos crentes em Jeová, que iam ao templo, que viam em Jairo uma inspiração de fé. Mas agora Jairo estava desesperado. E ele saiu no meio da multidão, mas ele não podia ficar olhando para aquela multidão, se sentindo talvez julgado, se sentindo envergonhado de abrir o seu coração, mas ele precisava derramar a sua alma em público. Um sacerdote como Jairo, um líder da sinagoga, não faria isso em público. Somente lá no templo Jairo derramaria sua alma. Muito menos diante de um homem desconhecido, que não era um rabino reconhecido daqueles dias. Mas Jairo veio no meio da multidão e não teve vergonha de se expor. Isso fala muito sobre a postura que devemos hoje ter diante de Deus. De rasgar o nosso coração, não ter vergonha de buscá-lo. Não se envergonhar do Evangelho, como disse o apóstolo Paulo, em Romanos 1, versículos 16 e 17. Então Jairo derramou sua alma ali diante do Senhor, sem se importar com aquela multidão. E o nível de desespero e de urgência que nos leva a buscar a face de Deus, de uma maneira que nos distingue da multidão, dos que estão buscando a Deus. Então há uma grande multidão que está buscando a Deus hoje, mas muitos não estão quebrantados, não estão com a alma rendida, não estão com o coração buscando a Deus com um desespero santo. E nós temos que nos distinguir no meio dessa multidão. Nós temos que viver dias diferentes. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais.
Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. Isso diz Jeremias capítulo 29, versículos 11 ao 14. E quando não estamos mais buscando a Deus com urgência e desespero, Ele permitirá que problemas e situações de aperto muitas vezes nos cerquem, para nos levar de volta à sua presença. Muitas vezes não sabemos por que estamos passando por problemas e dificuldades, porque precisamos reconhecer como Jairo, que não podemos nos afirmar numa religião, não podemos nos afirmar até mesmo num nível de fé do passado, naquilo que já vivemos e experimentamos de Deus no passado, mas hoje precisamos renovar a nossa fé nele e precisamos nos achegar novamente nele. Há níveis de desespero e de urgência que nos levam a níveis de paz, confiança e autoridades. É isso que aprendemos com aquela mulher que veio. Ela também estava há 12 anos sofrendo, e certamente o desespero dela era grande, mas quando ela ouviu falar de Jesus, algo mudou no coração dela, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a pregação do Evangelho. E essa mulher ouviu algo de Jesus que entrou no coração dela, despertou uma fé, ela caminhou por essa fé, ela procurou Jesus. Quando ela chegou no meio da multidão, ela estendeu a sua mão, porque algo dizia: se tu somente tocar as suas vestes, tu serás curada. E foi o que ela fez, ela foi curada instantaneamente. E Jesus procurou ao redor ver quem tinha tocado. Os discípulos diziam: mas todo mundo te aperta. Mas não era o exemplo da multidão, era o exemplo daquela mulher que Deus queria usar para tocar e ministrar o coração de Jairo. E aquela mulher foi curada instantaneamente, antes que Jairo viesse a receber uma notícia. Como Deus prepara o coração nosso cada dia para aquilo que temos que enfrentar, que não sabemos, para as dificuldades, para os embates da vida, para os desafios, para os problemas que temos que resolver. Não temos que ter medo de problema, temos que caminhar por fé e estar preparados em Deus para enfrentar os problemas e assim resolvê-los e crescer ainda mais em fé. Então, enquanto você estiver buscando a Deus em seu desespero e urgência, outros já estarão andando em níveis superiores de autoridade espiritual e confiança em Deus para alcançar grandes coisas e grandes resultados. Isso é o que aprendemos com esta mulher do fluxo de sangue. Ela caminhava num nível de autoridade, num nível de fé que Jairo não estava caminhando, mesmo sendo sacerdote no templo, mesmo sendo líder na sinagoga. Mas uma mulher comum, pela fé, veio a Jesus e tocou nas suas vestes e foi curada instantaneamente. Esse é o exemplo da mulher do fluxo de sangue. Assim ela passou a ser chamada mulher do fluxo de sangue. Pessoas assim nos servirão de inspiração e motivação para seguir em frente e saber que há muito mais de Deus à sua disposição. Mas não para você desanimar, porque Deus está movendo na vida de outros. Ele quer usar essas pessoas para inspirar você a buscá-lo. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, o que aconteceu? Jesus encontra uma multidão chorando, alguns aos prantos. Mas quando ele chega na casa de Jairo, ele nos ensina muitas coisas que ele quer fazer ao se mover na nossa casa, ao se mover no nosso lar. Quando você se levantar e começar a orar pela sua família, por você, pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos, por coisas que vocês estão passando agora, como vocês se sentem diante de tudo que vocês estão vivendo, Deus vai começar a mover na vida de vocês. Deus vai começar a mover aí na sua casa, aí no seu lar. E é isso que aprendemos com o que Deus move, com o que Jesus se move ali na casa de Jairo. Precisamos aprender a colocar em prática e em ação a nossa fé, nas questões relacionadas ao nosso lar e à nossa família. Aqui será a primeira escola de fé, o nosso lar é a primeira escola de fé que Deus quer usar para nos ensinar a crescer em fé. Mas nós não podemos fugir dos problemas, das crises, das dificuldades.
Nós temos que abraçar uns aos outros e orar uns com os outros. Nós temos que orar pelas pessoas que Deus confiou a nós, no nosso lar. Primeiro, o desespero de Jairo aumenta já no caminho, quando ele recebe a notícia de que a sua filhinha acabara de falecer. Algumas coisas com Deus precisam piorar antes de melhorar. Não tenha medo, apenas creia, foi o que Jesus disse a Jairo. Jesus ensina como lidar com o medo, usando a fé, colocando em prática, em ação a nossa fé. A fé neutraliza o medo, mas o medo esfria a fé. Qual você vai decidir alimentar mais no seu coração? Como lidar? Aliás, o medo não tem que ser alimentado, somente a fé. Como lidar com os problemas, notícias ruins que recebemos, desafios, crises no casamento, crises financeiras, crises na saúde e tudo que traz medo? Com a fé, colocando nossa fé em ação. Ore com fé. Creia depois de orar, creia que Deus ouviu a sua oração e irá responder no tempo apropriado dele e da forma dele. Em Mateus 7, versículos 7 a 11 diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então aqui esse texto está nos ensinando a orar e a pedirmos com fé. A fé sem obras é morta. Tiago 2, do 14 ao 24, diz: muitos irmãos, aliás, diz meus amados irmãos, que interessa se alguém tiver fé em Deus e não fizer a prova disso através das obras. Esse tipo de fé não salva ninguém. Se um irmão ou uma irmã sofrer por falta de vestuário ou por passar fome e lhe disserem: procura viver pacificamente e vai te aquecendo e comendo como puderes, e não lhe derem aquilo de que precisa para viver, uma tal resposta fará algum bem a essa pessoa? Assim também a fé, se não traduzir em obras, é morta em si mesmo. Está dizendo que Deus nos deu uma fé para nos movermos nela, colocar ela em ação, e isso trará resposta a nós. Seria a mesma coisa a gente dizer que ama alguém, mas essa pessoa está necessitado, e a gente dizer: não, vai que as coisas vão melhorar, e não fazer nada por essa pessoa. Que tipo de amor é esse? Então Deus nos ama, mas nos deu uma fé que funciona, e que trará resposta, que trará resultado se colocarmos em ação. Nós precisamos, na verdade, alinhar a nossa fé com a Bíblia e com o tempo profético de Deus fazer aquilo que Ele está determinado a fazer em nossas vidas, para nos abençoar e para manifestar o seu poder em nós. Precisamos aprender a crer de maneira correta, interpretando o que realmente Deus está falando em sua palavra e o tempo determinado por Ele para a realização da sua vontade e do seu propósito na nossa vida. Por isso Jairo precisou aprender a caminhar pela fé e pela confiança que estava recebendo de Jesus, e não mais pela circunstância, que era a morte da sua filha e tudo que estava relacionado com ela. Pessoas chorando, pessoas tristes, tentando consolar ele, a sua esposa, a sua família. O peso da morte da sua filha na sua casa quando ele chegou lá. Mas ele precisava continuar crendo naquilo que Jesus disse. Jairo, não tenha medo, creia somente. As pessoas que choravam também criam em Deus, como Jairo anteriormente. Mas essa fé não estava mais com a força para ser colocada em ação e trazer resultados, trazer mudanças. Mas Jesus estava ensinando Jairo a caminhar diferente,
não mais sobre as circunstâncias da sua vida e que a sua família estava vivendo. Então viva pela sua fé em Deus, e não mais pelas suas emoções, pelos seus sentimentos ou pelas circunstâncias ao teu redor. Diga não ao medo, à ansiedade e também ao desespero. Ensine sobre fé bíblica para a sua família. Deus está presente no seu lar agora. Deixe Ele agir nas coisas difíceis. Jesus está trazendo vida ao seu lar. Ele está proclamando a verdade, não a mentira e não o engano. Aquela família estava sendo enganada pela morte. Mas Jesus estava trazendo vida, estava trazendo a verdade àquela família. A verdade é que Deus queria trazer vida e queria mudar a história daquela família. Não há impossíveis para Jesus. Não há limite para Deus. Não há um tempo determinado para o fracasso, mas há um tempo determinado por Deus para realizar coisas grandes e obras que somente Ele pode fazer em favor de você, da sua casa, do seu lar, da sua família. O seu lar é um palco para você exercitar e uma escola para você exercitar a sua fé. É um lugar consagrado a Deus para manifestar a sua glória e realizar obras e milagres extraordinários. Porque muitas famílias não oram nos seus lares, mas precisam voltar a orar. Porque Deus quer agir, Ele quer se mover. Ele deixou coisas importantes para estas famílias, mas elas precisam ativar a fé, buscar como Jairo a face de Jesus mesmo em desespero, para que Deus comece a se mover na sua casa. Porque muitas famílias não oram nos lares, porque Deus deixou esse tempo na sua vida para você voltar a orar, voltar a buscar a Deus. Por que não creem? Porque muitas vezes a fé se esfriou. Ou mesmo crendo em Deus, tem medo de confiar que Ele irá responder à sua fé, responder às suas orações. Mas esse é um tempo de Deus para você, para a sua casa, para o seu lar. Clame a Deus. Levante um altar de oração e de adoração na sua casa. Deus está esperando para se mover e para fazer coisas difíceis, para quebrar o poder da morte e o poder do fracasso e trazer a prosperidade de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa.